sinal assim para mim. Ah, maravilha. Irmãos, vamos aqui ao texto da palavra do Senhor. Eu gostaria de pedir a você, por gentileza, por bondade, que você abrisse a sua Bíblia, o livro de Atos, capítulo de número 8. Livro de Atos, capítulo de número 8. Apenas o verso de número 26. Os que acharam, digam amém. O livro de Atos é um livro fácil de achar na Bíblia. É isso. Livro de Atos, capítulo 8, versículo de número 6. Assim diz a palavra do Senhor. O anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: disponha-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, e este se acha deserto. E ele se levantou e foi. E ele se levantou. E ele se levantou. E ele se levantou. Amém? Quantos podem glorificar o Senhor por esta palavra? Queridos, escute isso aqui. Eu aprendo muito aqui neste texto. Eu queria que você redobrasse a tua atenção nessa manhã. Eu aprendo muito aqui com essa situação vivenciada por Filipe, o evangelista Filipe. E a palavra do Senhor, irmão, nos diz que ele ouve a voz do anjo e ele vai a um local deserto. Se nós retrocedermos um pouco ao versículo de número 4, nós iremos entender melhor o contexto dessa situação. A palavra do Senhor vai dizer que Filipe chega a Samaria, e quando ele chega em Samaria, ele logo se dedica à pregação. Estou aqui parafraseando o texto. Ele logo se dedica à pregação do evangelho ali naquela cidade. E não demora muito, aquela cidade começa a desfrutar de um momento de intensa alegria. E por que isso acontece, pastor? Porque o Senhor, através da pregação da palavra, ele começa a realizar uma série de situações. A palavra do Senhor diz que pessoas que estavam endemoniadas são libertas. Pessoas que estavam cativas são libertas. Pessoas que estavam oprimidas são libertas. Há uma conversão em massa, porque a palavra do Senhor nos diz que as multidões unânimes afluíram para ali e prestavam atenção naquilo que Filipe estava pregando, naquilo que Filipe estava ministrando. E aí, uma série de situações começam a acontecer ali. Paralíticos são curados, enfermos são curados. E de repente, irmãos, Filipe ele é chamado por Deus a um outro compromisso. É interessante isso aqui. Porque eu imagino, escute isso, eu imagino que Filipe, ele deve ter trabalhado bastante, ele deve ter trabalhado duro para poder chegar até esse momento. Era um momento especial na vida. Era um momento, ou por que não dizer, é a realização de um sonho de qualquer pregador. Imagine aqui os senhores, ele chega na cidade e de repente tudo começa a acontecer. Deus começa a fazer um movimento poderoso ali e ele se diante de a realização de um sonho. Um sonho está ali.
havia uma multidão, a cidade começou a desfrutar de uma alegria fantástica, paralíticos curados, demoniados sendo libertos, e aquilo ali com certeza era a realização de um sonho, né? Ele havia trabalhado duro, aqui eu estou dando asas à minha imaginação, havia trabalhado duro para chegar até ali, né? Ministerialmente falando, era a realização de um sonho. Mas aí, de repente, queridos, o anjo do Senhor diz a ele: olha, eu preciso que você largue tudo que você está fazendo aí, eu preciso que você deixe tudo que você está fazendo aí, porque existe um outro local onde eu preciso da sua instrumentalidade. E o local, irmãos, era um local totalmente diferente daquele que ele estava. Era um local deserto, e aí a gente não sabe, na verdade, quanto tempo foi que ele esperou o tal eunuco que veio descendo na sua carruagem. A Bíblia aqui não nos dá esse detalhe. Talvez ele tenha esperado duas, sabe, alguns dias. Mas o fato é que o contexto muda. Está entendendo? Ele estava vivendo. Porque, irmãos, a gente tem um objetivo aqui na sua vida. Objetivo, e aí você vê aquilo acontecendo diante dos seus olhos. A realização de um sonho. Mas, de repente, agora o contexto muda. E ele se vê, irmão, numa situação completamente diferente. Estava sozinho. E quando eu falo de deserto, eu falo de solidão. Quando eu falo de deserto, eu falo de privações. Quando eu falo de deserto, eu falo de escassez de recurso. E ele estava ali naquela situação agora. Simplesmente porque ele havia obedecido um comando, uma ordem direta da parte de Deus. É interessante isso aqui, irmãos, como ele teve essa sensibilidade, esse discernimento. E, obviamente, uma obediência extrema à voz do Senhor. Eu aprendo muito com isso aqui. Aprendo bastante com esse texto aqui. Tem pessoas que preferem mudar de lugar, de endereço, do que de atitude. Quando, na verdade, muitas das vezes Deus deseja que mudamos ou que mudemos de atitude. Às vezes não é um local, não é um lugar. Filipe poderia ter permanecido ali. Mas se ele permanecesse ali, com certeza, irmãos, ele não estaria mais no centro da vontade de Deus. Às vezes o centro da vontade de Deus não é as multidões, ou melhor, não são as multidões. Às vezes o centro da vontade de Deus, muitas das vezes, são privações, são lutas, são adversidades. Mas em tudo Deus tem um propósito. Quem crê nisso aqui? Em tudo Deus tem um propósito. É preciso estar atento, é preciso estar sensível à voz do Espírito Santo. Porque, irmãos, ou nos convencemos de que Deus é só, ou ficaremos, irmão, na mesma. Filipe estava completamente entregue ao senhorio de Cristo. Ele, em momento algum, questiona essa ordem. Ele poderia muito bem dizer para o Senhor: Senhor, eu estou vivendo o meu momento aqui. Ei, é o meu momento. Não. Ele coloca a sua viola no saco e ele sai em direção
ao centro da vontade de Deus. Eu não sei a maneira como você entrou aqui nesta manhã, mas eu sei de uma coisa, há um conclamar de Deus aqui. Deus está te chamando, querido, para ter uma sensibilidade maior, um discernimento maior. Às vezes você pensa que, por causa que as coisas estão acontecendo, estão dando certo, você está no centro da vontade de Deus, mas não é isso. Não é isso. Às vezes Deus quer te levar para uma outra direção. Às vezes Deus quer te dar um outro norte. Mas a gente fica muitas das vezes preso ao local, preso àquilo que a gente está fazendo, né? Ao desenrolar, né, de anos de alguma coisa que a gente fez e que aquilo ali aconteceu e a gente fica preso àquilo ali. Mas Deus está nos chamando, irmão, para uma outra realidade. Deus tem uma obra para fazer na sua vida. E é preciso que você esteja sensível à voz do Espírito Santo de Deus. De repente o Senhor está te mostrando outro caminho, está te dando uma outra direção. Mas você continua batendo na mesma tecla, insistindo com as mesmas coisas. E não é isso que Deus quer de você neste dia. E não é isso que Deus quer de nós neste dia. É preciso estar atento à voz do Espírito Santo. Aí eu me lembro, queridos, do início da igreja. Havia uma ordem dada de Deus no sentido de que os discípulos ficassem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. Era a vontade de Deus naquele momento. Mas depois que veio o Pentecoste e o revestimento, aí, irmãos, a vontade de Deus mudou. Porque aí entra a segunda parte, quando o Senhor diz: e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então é preciso, irmã, estar sensível a isso. Porque o Pentecoste chegou, o renovo também. Mas agora não dá mais para ficar aqui, dentro de quatro paredes. Realmente, irmão, era muito bom. Porque a Bíblia diz que eles tinham tudo em comum. Na oração, na comunhão, no partir do pão. Era maravilhoso estar ali em Jerusalém. Coisa linda. Os irmãos estavam todos ali, desfrutando dos dons. Mas aí, irmãos, se acomodaram. E não era isso que Deus queria, abençoado. Aí a palavra do Senhor nos diz aqui no capítulo 8 do livro de Atos, a partir do versículo 1, que naqueles dias se levantou grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E aí eles foram obrigados a sair. Está entendendo esse mistério aqui? Eles foram obrigados a sair. Por quê? Porque não tinha mais como permanecer ali. Era necessário que eles saíssem, era necessário que eles fossem, porque, irmãos, o mensageiro não é um receptáculo da palavra, mas ele é apenas um instrumento, ele é um canal, ele é um veículo. E haviam fronteiras que precisavam ser transpassadas. Haviam pessoas que precisavam ser alcançadas através do Evangelho. Por mais que fosse bom aquele momento que eles estavam desfrutando, mas não era aquilo ali, não era o objetivo de Deus que eles permanecessem ali. Eu não sei em que parte da sua vida, em que área da sua vida, Deus já está falando contigo nesta manhã. Mas eu tenho certeza absoluta de que o Senhor, Ele é poderoso para te dar esta instrução nesta manhã, para te dar esta orientação nesta manhã, para te mostrar o caminho que você deve seguir, o norte que você tem que tomar. Se ele ficasse ali, as coisas iam permanecer da mesma maneira que estavam. Nada novo ia acontecer. Quem quer desfrutar do novo de Deus aqui, irmãos? Quem quer o novo de Deus aqui para a sua vida? Então é preciso estar aberto
para novas experiências com Deus. Amém, queridos? Agora, em contrapartida, nós temos, por exemplo, um outro exemplo, que é um exemplo contrário. No caso de Jonas, por exemplo, o profeta, ele recebe de Deus uma ordem direta da parte de Deus, e era uma coisa inusitada, porque até então ninguém havia saído para ministrar uma palavra aos gentios. E ele foi surpreendido com esta ordem da parte de Deus. Mas ele não estava sensível. Pelo contrário, ele toma uma direção contrária à vontade do Senhor. Ele prefere mudar de endereço do que de atitude. Quem está entendendo isso aqui? Ele prefere mudar de endereço do que de atitude. E por quê? Por uma série de razões. Primeiro, porque ele era um nacionalista extremado. A causa dele, irmãos, estava acima da causa do mestre. Os interesses de Jonas estavam acima dos interesses de Deus. A vontade do Senhor não era primazia na sua vida, mas ela era secundária. Então ele toma uma direção completamente contrária. Direção completamente oposta àquela que Deus queria que ele tomasse. Nacionalista ao extremo. Achava que o Deus, Criador dos céus e da terra, tinha que ser reduzido a um Deus tribal. Achava que Deus era exclusivo de Israel. E o nosso Deus não é exclusivo de ninguém. Amém, irmãos? Aleluia! Muito pelo contrário. O nosso Senhor, Ele é Senhor de todos. Ele é Deus de todos. Bendito seja o nome do Senhor. Havia também a questão da reputação. Por Jonas saber que Deus era um Deus misericordioso, ele entendeu que se houvesse pelo menos uma frechazinha de possibilidade de arrependimento dos ninivitas, Deus iria perdoar e a sua reputação como profeta iria ficar numa situação bem complicada. E por isso ele decide tomar uma outra direção. Eu não sei, irmão, se você anda preocupado com a sua reputação. Pessoas que andam preocupadas com isso, né? O que vão dizer de mim? É isso? O que vão falar se eu fizer isso ou fizer aquilo? Irmãos, vira para esse crente que está do seu lado e fala para ele: escute a voz do Senhor. Fala para ele: escute a voz do Senhor. Escute a voz do Senhor. Ele se preocupou mais com a sua reputação do que com as 120 mil pessoas que moravam na cidade, na grande cidade de Nínive. Irmãos, que diminua eu, amém? E que a vontade do Senhor prevaleça. Que a vontade do Senhor prevaleça em nossa vida nesta manhã. Eu não sei, na verdade, como as coisas estão se desdobrando na sua vida. Mas o Senhor, Ele nos chama hoje a inclinarmos o ouvido para ouvir a sua voz. Às vezes a gente se preocupa demais com aquilo que pode acontecer caso a gente faça algo que Deus está nos orientando a fazer. Mas essa preocupação, irmãos, ela é infantil. Porque o Senhor, Ele sabe de tudo, Ele conhece todas as coisas. Deus jamais vai te colocar em aperto. Pode ser até que, de primeiro momento, você passe uma dificuldade, uma privação ou outra. Mas depois, irmão, você vai ver o resultado disso. Amém? Depois você vai ver o quanto que o Senhor, Ele vai te exaltar.
Depois você vai perceber o quanto foi importante a decisão que você tomou. Uma decisão pautada no conhecimento bíblico. Uma decisão pautada na revelação da palavra. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Com certeza, irmãos, trará grandes benefícios, trará grandes frutos para a sua vida, para o seu ministério, para a sua vida profissional, para a sua família. Agora, é preciso estar sensível à voz do Senhor. Amém? Eu, por exemplo, lá em casa eu estou indo para o terceiro controle remoto. Não vou falar aqui o nome do aparelho, porque eu não vim aqui para fazer propaganda de aparelho nenhum, né, irmãos? Mas eu já estou indo para o terceiro controle remoto, porque conforme você vai usando, o que vai acontecendo? Vai perdendo a sensibilidade. Vai perdendo a sensibilidade. E aí você fica desesperado, porque você quer trocar o canal e você não consegue, aí você fica apertando o botão. Hã? Quem já passou por isso aqui? Fica apertando o botão não troca. Não é isso? E aí quando você vê que não tem mais jeito, que você troca a pilha. É assim ou não é, irmãos? Você troca a pilha, você futura, você desmonta. Aí quando você vê que não tem mais jeito, aí você tem que substituir, não é assim? Hã? Você tem que substituir. E o Senhor está falando conosco justamente nesse sentido. Amém? Não fique insensível à voz do Senhor. Tem pessoas que passam anos, irmãos, e anos na igreja, mas não conseguem mais ouvir a voz do Senhor, endurecer o seu coração. E querem permanecer, irmão, fazendo as mesmas coisas. Com as mesmas atitudes. Com o mesmo comportamento. Mas Deus está te chamando para um novo hoje. Amém? Deus está através do seu Espírito nesta manhã, eu acredito, que Ele está trocando todo esse sistema vicioso. Oh, bendito seja o nome do Senhor. E você agora vai estar bem mais sensível à voz do Espírito Santo. Não dá para questionar, irmãos, o querer de Deus em nossa vida. Não dá para questionar. Quando Deus fala uma coisa, é preciso obedecer, puro e simplesmente. Amém? Se Deus está te dando o norte, se Deus está dando uma direção, por mais que seja complicada essa direção, por mais que seja complicado esse norte, obedeça. Porque o resultado, irmão, disso será um resultado surpreendente. Amém? Fala para esse irmão que está do seu lado, será surpreendente o resultado. Surpreendente. Amém? Não temos nenhum motivo para desconfiar de Deus. Não temos nenhum motivo para desconfiar do Senhor. Amém, irmãos? Nenhum motivo. Ô, pastor, o senhor está falando isso porque tu não sabe o que o Senhor me disse. Você não sabe o que eu tenho sentido vontade de fazer. Você acha que Davi, quando a arca entra em Jerusalém, e Davi ele sai pulando, sai dançando, você acha que Davi estava preocupado com o que os outros iam dizer? Quem acha que Davi estava preocupado? Ele não estava não, mano. Quando ele viu aquele momento ali, que era um momento único, que era a realização de um sonho, o que ele fez? Ele saiu igual, irmão, uma criança, rodopiando e dançando e pulando. E esqueceu de toda aquela pompa de rei, aquelas coisas todas, né? Que são assim, comuns, né, no comportamento de um rei. Ele esquece tudo aquilo e ele fica como uma criança, desfrutando daquele momento. Era um momento especial.
E aí, por mais que alguém da janela o censurasse, por mais que alguém o criticasse, irmão, ele estava nem aí. Amém? Não tem nenhum motivo, irmão. A gente não tem nenhum motivo para desconfiar de Deus. A palavra do Senhor diz que a vontade de Deus é boa, perfeita. Não é isso? Boa, perfeita e agradável. Por isso eu queria te convidar para ficar de pé.